Boa noite, ops, não é boa noite, não é sexta-feira, bom dia, domingo de manhã, aula excepcionalmente sendo oferecida nesse horário por causa da falta de conexão que apareceu que houve Oi, na aula passada. A Gerene está aqui, vocês veem o rostinho dela. Bom dia para todos e todas. Estamos aqui prontos para repormos então a aula que não foi dada na sexta-feira passada. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos dar continuidade ao nosso curso interbíblico. Enquanto vocês vão entrando aí na sala, eu peço para que compartilhem esse vídeo com pessoas que possam ter interesse no assunto. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, porque eu sou meio perfeccionista. E também lembrem-se de divulgar o nosso canal, Teologia Pé no Chão, no YouTube. Esse ano, certamente, se nada der errado, iremos passar a fazer as transmissões pelo YouTube, com link para o Facebook, de modo a ampliar o alcance das pessoas que querem assistir. Bom, nós estamos estudando o período interbíblico, um período que é normalmente considerado de silêncio, e esse título, que deveria se referir apenas à ausência de profetas canônicos, ou seja, profetas reconhecidos cujos escritos entraram no cânon, passa para nós a falsa ideia de que não aconteceu nada nesse período. Ficou todo mundo de braços cruzados esperando Jesus nascer. Eu sei que isso não é dito assim com todas as palavras, todas as letras, mas é a ideia que fica na nossa cabeça, né? Bom, além de ser um período muito extenso, um período de cerca de 500 anos, além disso, além de ser um período muito longo, é também um período de grandes transformações mundiais. E quando a gente fala no mundo, nós estamos pensando especialmente na região do Mediterrâneo, Europa, Oriente Médio, Norte da África, que é o mundo no qual os relatos da Bíblia se encontram, né? E além disso, todos esses acontecimentos afetam profundamente a vida do povo judeu. Então, o objetivo desse curso é nos ajudar a entender a passagem do Antigo para o Novo Testamento, e compreender também o pano de fundo do Novo Testamento. Então, eu dividi o período do Antigo Testamento antes de Cristo em períodos, em 4 períodos de 500 anos, e estamos explorando, então, esse quarto período de 500 anos, que são os 500 anos antes de Cristo. Já estudamos o período persa, já estudamos o período grego, depois estudamos a revolta dos Macabeus, e na última aula, agora de sexta-feira, dia 17, estudamos a monarquia dos Asmoneus. E conforme eu disse para vocês, essa monarquia é destruída no ano 63, quando, por um conflito de sucessão da rainha Salomé Alexandra, seus 2 filhos não se entendem, eles não aceitam a divisão de cargos, e o Aristóbulo acaba dando um golpe de Estado no João Hircano. Já estou fazendo aqui uma pequena recapitulação do final da aula passada. Quando isso acontece, um pequeno comandante daqueles povos que haviam sido dominados pelos Asmoneus, no caso a Idumeia, Antípatro, com esse nome mesmo, Antípatro,
intervém na situação em favor do seu aliado, João Hircano. E com isso ele força os asmoneus a procurarem uma mediação junto aos grandes aliados, para evitar conflitos e guerras entre eles. E esse pedido de mediação vai parar no colo do general romano Pompeu, que havia acabado de estacionar suas tropas, não havia nenhum ano, havia acabado de derrubar o Império Seleucida e transformado a Síria grega em Síria romana. Pois bem, esse Pompeu, então, é chamado para mediar o conflito. Como um bom senador romano, um bom homem da cultura romana, ele se demora para se inteirar dos fatos e Aristóbulo, o contendente, né, o contendor do cargo, desconfia que a coisa vai dar ruim para ele e parte então para a ignorância, né, para as vias de fato e transforma aquela mediação num conflito militar. Bom, o conflito militar é o que o general Pompeu queria para dominar aquela região. E é isso que ele faz então no ano de 63 a.C., veja só. Já estamos no espaço de uma geração, né? No ano de 63 a.C., o Pompeu entra em Jerusalém, prende Aristóbulo e seus filhos, leva-os para Roma e coloca João Hircano no sacerdócio e não mais como rei, mas como um chefe dos assuntos judaicos, porque agora quem manda no pedaço é Roma, e Roma não concede o título de rei a qualquer pessoa. Bom, feita essa recapitulação, nós vamos então agora apresentar o período que nós vamos estudar na aula de hoje. Então nós iremos do ano 63 ao ano 4. Do ano 63 ao ano 4. Se você sabe fazer conta de cabeça, eu já fiz anteriormente, para não titubear aqui agora, né? Dá 59 anos. Esses 59 anos, então, nos levam ao fim do período interbíblico, porque a gente fala que o período interbíblico termina com o nascimento de Cristo. E Cristo não nasce no ano 1, Cristo nasce no ano 6, 5 ou 4 antes de Cristo, né? A gente costuma dizer 4 antes de Cristo, mas é provável que possa ter sido até o ano 6 antes de Cristo. Que rolo é esse que Cristo nasce antes de Cristo? Isso acontece porque o calendário só vai ser contado a partir de Cristo, como é até hoje, lá pelo ano 390 depois de Cristo, quando o cristianismo já é religião oficial. E os cristãos, o Papa da época, não acha conveniente usar um calendário de fundação do Império Romano pagão. E então surge a ideia de contar o calendário a partir do nascimento de Cristo. Ele encarrega um estudante, na época, chamado Dionísio, e Dionísio faz as contas. Só que ele comete um erro. E esse erro é de cerca de 4 a 6 anos e ninguém nunca mais se atreveu a corrigir o erro. O erro fica na conta desse tal monge, cientista, astrólogo, astrônomo, chamado Dionísio. Se você quiser saber mais sobre isso, procure Dionísio o Curto ou Dionísio o Jovem, calendário, né, cristão, e aí você vai encontrar essa história, tá? Bom, o que nos interessa aqui hoje, então, é um período que vai de 63, o que acontece em 63? A intervenção romana em Jerusalém. Roma, que ainda não é um império, vou falar sobre isso hoje,
né, mas está na mão desses grandes comandantes, dos quais Pompeu é um, toma essa região, então, para o Estado, para a República Romana. E vamos até o ano 4. Por que até o ano 4? Porque no ano 4, não vou falar que Jesus nasceu no ano 4, vou falar que Herodes o Grande morreu. Então, ao invés de irmos até o ano 1, nós iremos até o ano 4 antes de Cristo, porque é quando Herodes morreu. Então, nós não temos certeza do ano em que Jesus nasceu, mas nós temos certeza, né, certeza histórica, até que se prove o contrário, da morte de Herodes. Bom, nós sabemos que Herodes, quando morreu, Jesus já havia nascido, só não sabemos que idade Jesus tinha, né? Existe a possibilidade de Jesus já ter cerca de 2 anos, porque quando Herodes manda matar as crianças de Belém, ele manda matar de 2 anos para baixo, né? Pode ser um requinte de crueldade ou pode ser que, feitas as contas, ele falou, aquele piazinho, como se diria aqui em Curitiba, deve ter até 2 anos. Se eu matar crianças de 2 anos para baixo, com certeza ele será eliminado. Bom, então já estabeleci o período em que, sobre o qual nós vamos estudar hoje, tá? Esse período de 59 anos, que vai da tomada de Jerusalém pelos romanos até a morte de Herodes, eu vou dividir em 3 períodos, poderia ser 2, mas porque o segundo período é muito importante, eu o contei aqui, então são 3 períodos, tá? O primeiro período é aquele em que Hircano vai desenvolver o sumo sacerdócio, não como rei, porque esse título foi cassado por Roma, mas ele é, para todos os efeitos, o sacerdote e o chefe dos negócios dos judeus nesse período, tá? Então, esse primeiro período vai do ano 63 ao ano 40, tá? 63 a 40. Se quiser copiar de lá, se quiser poupar tempo. 63 a 40. Tá? Hoje a Irene está com um computador aqui, então não preciso ficar copiando e colando. Do ano 63 a 40, tá? 23 anos. Nesse período, Antípatro, aquele que havia tomado as dores de Hircano junto a Pompeu, né? E contra Aristóbulo, cuidado com os nomes, tá? Hircano e Aristóbulo, irmãos, disputando o trono. Quando Aristóbulo derruba João Hircano, esse Antípatro, que é idumeu dos povos conquistados pelos asmoneus, meu Deus, que difícil, né? Intervém e, portanto, cresce imensamente no espaço político, porque agora Hircano, que não era um gênio militar nem político, passa a depender de Antípatro para se manter no cargo. Então, Antípatro cresce imensamente no cenário e também cresce aos olhos dos romanos como sendo uma liderança capaz de manter o poder na região, ok? Do ano 40 ao ano 37, João Hircano é derrubado de novo, não por Aristóbulo, mas por um filho de Aristóbulo chamado Antígono. Se você procurar, não procurem nomes para seus filhos nessas aulas, por favor, né? Tirando João, o resto não se salva, né? Um filho de Aristóbulo, chamado Antígono, se aproveita de um grande conflito na região e toma o poder de Hircano e exerce o sacerdócio e o reinado de 40 a 37. Esse período de 3 anos, pequenininho, eu poderia até ter omitido, porque ele é muito curto, mas é para mostrar o tamanho da encrenca que está acontecendo na região. E é a última tentativa dos asmoneus em recuperar aquela antiga independência.
Por fim, do ano 37 ao ano 4, nós temos então o Herodão, né? Eu vou chamar de Herodão, Herodes Magno ou Herodes Grande, cá para nós Herodão, né? Porque tem outros Herodes que nós vamos estudar depois, então para fazer diferença eu vou chamar de Herodão e Herodinho, né? Então o Herodes se torna, olha só, rei dos judeus. Rei, ele recebe de Roma o título de rei. Bom, feito isso, então, eu expliquei para vocês os 59 anos, né? Se a gente somar 23 anos de Hircano, mais os 3 anos de Antígono, mais os 33 anos, né? 37 menos 4, 33 anos de Herodes vai dar 59 anos, ok? Então estão aí os 3 períodos que nós precisamos estudar hoje, que são períodos extremamente importantes para a compreensão do Novo Testamento. Além de tudo que nós já estudamos, o Herodes. Então, o Herodes vai ser o renascimento do povo judeu, ou da Judeia, digamos, não do povo judeu, da Judeia, né? Com grande importância, uma importância superior à dos asmoneus, porém não sob o governo de um judeu, porque Herodes não é judeu. Então, isso agrava extremamente a situação política dos dias de Jesus. Basta, por exemplo, citar aqui aquela situação em que Pilatos recebe Jesus preso, mas ao saber que Herodinho estava em Jerusalém, manda Jesus para o Herodinho decidir. Por quê? Porque Jesus era galileu e não judeu, né? Não da Judeia, era galileu, né? Era judeu, não da Judeia, mas judeu da Galileia. Herodes despreza um pouco Jesus, aproveita a situação para se aliar novamente ou para se reconciliar com Pilatos e devolve Jesus para Pilatos. Então ali vocês percebem claramente que Jesus se torna uma certa moeda de troca entre 2 líderes rivais, ambos sob o comando romano. Então, só para vocês terem uma ideia de como o período que nós vamos estudar hoje está compondo e agravando e afetando imensamente a situação política do Novo Testamento, ok? Bom, antes de nós entrarmos, então, na análise, no estudo desses 3 períodos, eu vou propor para vocês um pequenino, micro resumo da história de Roma para nos ajudar, na sequência, a compreender o tumulto que vai envolver a Palestina e o governo de Hircano e o governo de Antígono e o governo de Herodes, tá? Quando a gente abre o Novo Testamento, a gente topa com o Império Romano, né? A Bíblia não usa a palavra império necessariamente, mas Roma é, quando Jesus nasce, um império. O fato de Roma ser império significa que ela é governada por um imperador, ou seja, desde a Grã-Bretanha, ou certamente desde a Espanha, até a Síria, até o que seria hoje o Iraque, o Irã, todo o norte da África, quase toda a Europa, está sob o governo de um único homem. É a maior realização política do mundo antigo e que vai prevalecer, salvo alguns contratempos, até a Idade Moderna, na figura do Sacro Império Romano, já aí sob o comando do imperador e do Papa Católico. Então, é a maior realização política do mundo antigo. Neste período que nós vamos estudar, paralelamente ao foco do nosso estudo, que é o período interbíblico, portanto, a história dos judeus, Roma está
deixando de ser república para se tornar império. Significa que Roma está passando por crises políticas imensas, está correndo muito sangue e Roma está passando por guerras civis. Então basta você pensar o seguinte: Roma é uma república. Então quando você ouve falar do Senado romano, dos cônsules romanos, dos pretores romanos, dos magistrados romanos, você está falando da Roma República. A Roma está num período de expansão, de forte expansão. Você vai ouvir falar aí das guerras púnicas, as guerras para controlar Cartago, que era a sua rival no norte da África. Derrotada Cartago, Roma vem vindo em direção ao Oriente e ela vai engolindo então o Egito, ela vai engolindo a Grécia, ela vai chegando na Turquia e por fim ela chegou na Síria. E ainda não é um império, então preste muita atenção. Nós terminamos a aula passada no ano 63. Roma é uma república. Os poderes que dominam Roma nesse período são o Senado, que está em Roma, e os grandes generais, cônsules ou generais, que estão expandindo as fronteiras de Roma. Portanto, aquele Pompeu que tomou a Síria e que tomou Jerusalém, está fazendo o serviço que lhe foi atribuído pelo Senado romano, que é expandir o controle de Roma e estabelecer a Pax Romana, estabelecer o governo romano sobre todos os povos, de modo que o comércio possa se dar sem conflitos desde a Espanha até a Índia. É isso que eles querem. Eles querem estabelecer um controle para que Roma possa, então, se expandir sem conflitos. Esse Pompeu, então, volta para Roma quase que imediatamente. Ele resolve ali o problema dos judeus, ele estabelece uma nova estrutura, uma nova organização, e ele volta para Roma levando o Aristóbulo, levando o seu despojo de guerra e os seus prisioneiros. Chegando em Roma, é estabelecido um acordo, então aqui prestem atenção nisso porque é importante. É estabelecido um acordo entre os 3 principais generais ou homens políticos de Roma para estabelecer um acordo. Então, Roma está, na prática, sendo dividida em 3 partes. Quando eu digo Roma, não é a cidade, é o império. Aliás, não é o império, desculpa. O território, a República Romana em expansão, né? E este acordo é chamado triunvirato. Depois você pesquisa, se você gosta de história, é um triunvirato. Então, olha só, Roma toma a Síria e toma Jerusalém no ano 63. Em 61, Pompeu já está de volta em Roma, fazendo o seu grande desfile das suas grandes conquistas orientais. E a partir do ano 60, para que Roma não seja engolida por uma guerra civil, ele faz um acordo com outro general chamado Júlio César e com outro homem chamado Marco Crasso, que é o homem mais rico da República Romana. E este acordo de 3, seriam 3 presidentes ao mesmo tempo, digamos, né? Embora eles não usem a palavra presidente, 3 governantes, né? Formam um triunvirato. E esse triunvirato, quer dizer, governo de 3, né, está em expansão. Esse Marco Crasso vai para o Oriente, onde Pompeu havia parado, e para continuar e para, digamos, se tornar grande também, para mostrar os seus feitos heróicos, quer continuar a expansão de Roma a partir de onde Pompeu parou. Então, Pompeu parou na Síria.
e ele quer tomar o resto daquilo que era o Império Seleucida. E ele comete um erro crasso e morre em 53. Então essa expressão cometeu um erro crasso vem do Marco Crasso, que querendo engolir uma grande região, acaba sendo capturado numa armadilha estúpida, né, por um povo chamado Párcio, ou Pártio, ou Parto, né, que era parte do Império Seleucida e que Pompeu não havia conseguido conquistar. Então, esse Marco Crasso morre, e a partir do momento que Crasso morre, Pompeu e Júlio César entram em conflito, e então Roma mergulha numa guerra civil. O Júlio César, percebendo que ou ele derrota Pompeu ou Pompeu o derrota, né, ele entra em Roma, e aqui ocorre aquele famoso provérbio: atravessou o Rubicão, ou Rubicão, né, que virou famoso, atravessou o Rubicão, atravessou o seu Rubicão, né, e pronuncia aquela famosíssima frase, a sorte está lançada, e parte para cima de Pompeu, e Pompeu, não tendo como se organizar militarmente para enfrentar Júlio César, foge para os seus antigos domínios. Quais antigos domínios? Foge para o Egito. Por quê? Porque ele havia sido governante da Síria, havia passado pelo Egito, havia consolidado reis no Egito, e então ele foge para o Egito. O Egito, não querendo encrenca com Júlio César, ajuda César a derrotar Pompeu. Então, Pompeu vai ser assassinado no ano 48, certo? Então, fomos do ano 60 ao 53, época do primeiro triunvirato, e Júlio César... desculpe, eu tenho que tomar muito cuidado com os nomes aqui hoje. Pompeu morre no ano 48. Júlio César fica sendo o ditador universal de Roma. E parece que Júlio César quer se tornar rei, quer se tornar o mandante original. Não quer ficar na mão do Senado, não quer ficar nas mãos dos generais, para não cair num outro conflito como aquele que ele havia acabado de vencer. Por medo de que Júlio César se torne um imperador, antecipe a transformação de Roma em império, o Senado promove um golpe de Estado e mata Júlio César no ano de 44. Um dos senadores é muito aliado, é tipo um afilhado de César, chamado Bruto, e é daí que vem a frase até tu, Brutus. Até tu, Brutus, porque Brutus foi cooptado para matar César e evitar que César se tornasse um imperador. E então vem agora o período do segundo triunvirato. Um general, o principal general de Júlio César, chamado Marco Antônio, ou Marco Antônio, né? Marco Antônio foi eu que inventei. Marco Antônio se alia ao sumo pontífex romano chamado Lépido, eu não sei se é daí que vem a palavra lépido, mas tudo bem, né? E com um outro cara chamado Otávio, que depois vai ter teve agora, né, o nome transformado em Otaviano, prestem atenção no Otaviano, né? Que é o cara que o César havia adotado como filho para ser seu sucessor. Então, assim, não preste tanta atenção nos nomes, nas datas e tal. Eu só preciso mostrar para vocês o tumulto político interno que está acontecendo em Roma, porque quando eu contar a história dos judeus, vocês vão ver que eles têm que ser rápidos, porque a fila está andando rápido. E eles vão ter que ser extremamente habilidosos para saber a quem eles devem obedecer. Então, o negócio é
sensacional, é um negócio espetacular, tá? Então, voltando agora ao segundo triunvirato. O general principal de César assassinado, chamado Marco Antônio, Lépido, que era o sumo pontífex da época, ou seja, o cara que conhecia a vontade dos deuses, o cara que interpretava a vontade dos deuses, sem o qual o Senado e as tropas não faziam absolutamente nada sem alguém ler para eles os augúrios. Daí vem a palavra mau augúrio, bom augúrio, inaugurar. Os augures, que são os caras que leem os sinais a partir das aves, do céu, das estrelas, dos sacrifícios e etc. Ok? Mais, né, junto com o Otávio, que era um piazão, tinha 20 anos, era um piazão. Mas como Júlio César o havia designado filho adotivo e havia manifestado o desejo de que ele fosse o seu sucessor, foi melhor colocar esse molecão junto com o segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato funcionou como no primeiro. Marco Antônio ficou com a parte oriental, portanto com a Síria, com Jerusalém, com os judeus, com o Egito, né? O Júlio César ficou com a Europa, com a Espanha, com essa parte que ele tinha que conquistar. E o Lépido ficou mais ou menos com o governo local de Roma, com o Senado, com a religião, enquanto os outros dois estavam fora em combates. Esse Lépido acaba se tornando meio que o bobo da corte. Os outros dois são tão poderosos que ele vai se tornando cada vez menor e nem se sabe bem qual foi o final da sua história. Ele acaba se tornando um membro fraco da Aliança de Três. Resta, então, aquela imensidão de território entre dois homens que se odeiam, que é o Otaviano, por força da indicação de César, e o Marco Antônio, que é, digamos, o supremo general, que não pode se tornar o único ditador, porque está ali o Otaviano, e ele não quer trair a sua lealdade ao César, a quem ele havia servido e protegido. Bom, a guerra entre os dois é inevitável, né? E aí vocês devem se lembrar que este Marco Antônio é o amante da Cleópatra, que havia sido amante de César e que tinha tido um filho com César. Então, o Marco Antônio, ao abandonar sua família legítima em Roma e se tornar amante de Cleópatra e apaixonado pelo Egito, pela cultura egípcia, foi facilmente perdendo o apoio de Roma, porque ele passou a viver como um egípcio. Ele queria ser quase que o faraó do Egito junto com Cleópatra. Aí tem mil histórias, tem Hollywood, tem tudo, né? O Júlio César, então, cresce no Ocidente, cresce como dominador da Itália, do Senado e tudo mais, e vem caminhando contra o Egito, e como vocês sabem, derrota o Egito, Marco Antônio se suicida, e Cleópatra também se suicida e, portanto, Otaviano unifica o Império Romano, aliás, Império não, unifica a República Romana com plenos poderes. E a partir daí, o Senado vai vendo a conveniência de ser um reino. E então, no ano 27 a.C., atribui a Otávio o título de César Augusto. César em homenagem ao seu pai, e Augusto não é nome, mas é um título divino. É Augusto César, Otaviano, né? Então, com isso, nós chegamos ao Império. Bom, você percebe então que em 30 anos, do ano 60 ao ano 30, Roma está virado, como é que fala? Virado no governo. Virado no governo, virado no desgoverno. Significa bagunça. Virado no trigoverno.
E que ao final, portanto, 20 e poucos anos, ou menos de 20 anos do nascimento de Cristo, César Augusto é o Deus na terra e o povo todo do império está tão cansado de guerras e de conflitos que eles, de boa vontade, resolvem amar e adorar César Augusto. É neste clima que o Novo Testamento começa. Se você ler lá, por exemplo, Lucas capítulo 2, eu acho, né? Lucas capítulo 2, vai falar assim, nos dias de César Augusto foi editado um decreto para recensear, não sei o quê, César Augusto. Okay? Ele vai governar amplamente, ele vai governar desde o ano 27 até o ano 15, Jesus já é um adolescente, ele vai governar como um verdadeiro Deus. E ele vai ser aliado íntimo de Herodes. Portanto, ele vai afetar profundamente essa parte da história que nós vamos estudar e também a parte do Novo Testamento. Bom, preciso saber se vocês conseguiram me seguir por essa história. É claro que vocês podem pesquisar sobre isso. O que eu preciso que vocês saibam é o seguinte. Roma está num processo de expansão. Lembram do Império Seleucida? Toda a expansão, anexação, assimilação de povos cria um problema de instabilidade interna, né? E Roma entrou nessa. E vão morrendo gente. Guerra civil, ameaça de revolução. Esses generais estão constantemente sufocando rebeliões. E todo esse conflito interno e guerras civis, e ódios, e traições, e amantes e tudo isso, e morre filho, e morre pai, e morre senador, e morre um, e morre outro, um mata, etc, etc, vai desaguar no império de Augusto César. E Augusto César, então, vai ser aclamado porque colocará fim a esses tumultos internos com seu poder absoluto. Ele vai governar Roma de cabo a rabo, desde a Espanha até a Síria, norte da África e Europa, com pleno poder, né? Com pleno poder. E a Pax Romana vai ser algo assim, ou você nos aceita ou pau na cabeça, né? Ou você nos aceita ou nós te anexamos, você que escolhe, né? Então Roma se torna aquilo que o Apocalipse vai chamar depois de monstro de 7 cabeças e 10 chifres, né? Porque é um monstro, um rolo compressor diante do qual ninguém consegue levantar a cabeça. Vai por bem ou vai por mal, né? Quem gosta de gibi já leu Asterix, Asterix é dessa época aí, né? Exatamente dessa época. E só para ilustrar o tamanho do problema, os gauleses e os judeus são os últimos a serem dominados, né? Então a história do Asterix poderia ter sido contada na Judéia em relação aos judeus, é mais ou menos a mesma coisa. Tudo bem até aí? Tudo bem, pessoal? Acho que sim. Eu contei essa história apenas para vocês terem, digamos, a moldura, né, o cenário político que envolve a Palestina. Então não preste atenção em nomes, datas e tal, nada disso. Apenas precisam saber agora, para o restante dessa aula, que a situação da Palestina, que é o que nos importa, né? Eu não estou contando a história de Roma, eu quero contar a história dos judeus, esse é o meu tema, né? Mas em volta está acontecendo tudo isso, e isso vai afetar profundamente a história que nós vamos contar hoje, ok? Bom, vou em frente então, na medida em que eu for costurando agora a história dos judeus com a história de Roma, você vai talvez entender um pouco melhor. Vamos então para o primeiro período, que é o período de João Hircano e Antípatro, o período de 23 anos, tá? Que é esse período aí, o período que eu estou chamando de A. O período B é o de Antígono e o período C é o período de Herodes. Vamos lá.
Bom, vamos voltar então, costurando, né? Costurando a história dos judeus com Roma. O Pompeu toma a Jerusalém, coloca João Hircano no cargo do sacerdócio, porém reduz o território dos judeus. Então aí já começa a decadência dos judeus, né? Enquanto o João Hircano I, o Alexandre Janeu, havia governado sobre um amplo território, o Pompeu coloca o Hircano como sacerdote, porém apenas sobre a Judéia, Galileia e uma vilazinha do lado de cá do Jordão chamada Pérea. Antípatro recupera o poder sobre o seu povo idumeu e se torna um ministro aliado de Hircano. Portanto, Hircano continua sendo aquele cara pacifista, né, que só consegue governar com o apoio de um braço forte do lado. Então ali está feita a aliança que vai levar Herodes para dentro da Judéia na aula de hoje ainda, ok? O Antígono, que havia derrotado seu irmão João Hircano II, Antígono não, desculpa, Aristóbulo, por favor, vigia aí para não falar besteira. Aristóbulo, junto com seus filhos, inclusive Antígono, né, que eu já mencionei, mas ainda não entrou na história, leva os presos para Roma, né, e faz aquela, como é que chama, a entrada triunfal, né, em Roma, jogos são feitos em sua homenagem e tal. Então Pompeu volta para Roma, não fica governando aqui. Ele domina, coloca os governantes na Síria, etc., em Jerusalém, etc., pacifica. O Hircano e o Antípatro ficam sob o governo da Síria. Então a Síria é que manda na região, as tropas romanas vão ficar na Síria, né? E volta para Roma para receber os louros e as glórias de ser o general que derrotou todos os inimigos de Roma no Oriente. Ele reorganiza a administração da Palestina. Samaria, por exemplo, se torna independente. Então, olha aí o agravamento da rivalidade entre samaritanos e judeus, né? Se os asmoneus haviam anexado Samaria, agora o Pompeu liberta Samaria do domínio dos judeus e Samaria passa a ter governo próprio e responder diretamente à Síria. As diversas cidades da Transjordânia, o que é Transjordânia? O lado de lá do Jordão, o lado oriental do Jordão, né, oposto a Jerusalém, também se tornam cidades independentes, formam uma liga e vão passar a se chamar Decápolis. E essa palavra Decápolis aparece no Novo Testamento, né? A cidade de Gadara, por exemplo, ou Gesara, onde Jesus libertou aquele possesso de legiões, né? Era dessa região de Decápolis, uma região que jamais voltará para o governo dos judeus, nem de Herodes, né? Então, Decápolis é um estilo grego de governar, uma confederação de cidades-estados, mais ou menos como Atenas, Esparta e tudo mais, né? Filadélfia, Pérgamo não, mas diversas cidades aqui da região que vão pertencer a essa liga de 10 cidades. No ano 57, então eu comecei no ano 63, né? No ano 57, o governo sírio, que domina Jerusalém, que é romano, reorganiza de novo a região da Palestina, toda a província síria, que engloba Jerusalém e a Palestina, e divide mais ainda o poder de João Hircano, de modo que cada região autônoma, região fiscal, recebe um governo próprio. Então vocês percebem que esse período de Hircano, de 23 anos, é um período de decadência política, em que Roma vai empurrando João Hircano
cada vez mais para o ofício religioso e legislativo sobre os assuntos judaicos e vai encolhendo o seu domínio, né? De modo que por volta do ano 40, quando ele perde o governo, ele está reduzido praticamente à Judeia e ao Sinédrio, né? Bom, continuando aqui a história. No ano 57, então, ele perde mais território ainda. No ano 48, Pompeu é assassinado e o João Hircano e Antípatro têm que rapidamente escolher de que lado eles vão ficar. E eles apoiam César, né? O César vem para o Egito, se enamora da Cleópatra, né? Segura lá a história de Roma, tá? Agora eu estou costurando. Então, o César... Tá voltando no que você ensinou de Roma e falando junto. Isso. Eu fiz uma breve história de Roma até chegar em César Augusto. Aí parei e agora eu vou contar aqueles 3 períodos e vou costurando com a história romana, tá? Então, o Pompeu morre no Egito. Romana não, Palestina. Isso. O Pompeu morre no Egito, muito perto de onde ele havia feito o acordo com Hircano e Antípatro. O Antípatro e Hircano têm que rapidamente decidir de que lado eles vão ficar, se dos pompeianos ou dos cesarianos, né? E eles muito espertamente, aqui está o gênio político de Antípatro, não de Hircano. Hircano é uma nulidade política. Mas sob a tutela de Antípatro, ele rapidamente passa para o lado de César. Ele manda tropas para ajudar César, ele convence Hircano a aconselhar os judeus do Egito a apoiarem César, e César então fica feliz da vida e concede diversos benefícios aos judeus que vão determinar a história dos judeus no Novo Testamento. César, no Egito, muito satisfeito com Antípatro, transforma Antípatro no procurador romano sobre toda a Palestina. Então, o Antípatro cresce e o João Hircano desce. Quem foi que fez esta ascensão política? César. César não está interessado em templo. César quer aliado político. É isso que ele quer. Quem é que lhe oferece maior vantagem? Antípatro. E Antípatro tem influência sobre os judeus por meio de João Hircano, que depende dele para governar. Está feita a costura política. Sim. O César, então, concede diversas vantagens ao povo judeu, libera o povo judeu dos cultos greco-romanos, inclusive da adoração futura ao general romano, né? Concede isenção de impostos, então os impostos que depois vão ser cobrados pelos publicanos, nessa época vão enriquecer os próprios judeus. Então o cofre de João Hircano aumenta, né? E os judeus são liberados de pagamento de impostos e também são dispensados do serviço militar. Então, por que não tem judeus nas legiões romanas? Tem samaritano, tem idumeu, tem fenício, tem todo tipo de gente, mas não tem judeu, porque César liberou. César, muito esperto, deve ter pensado, tem judeu no império inteiro. É melhor manter esse povo quieto, né, do que caçar encrenca. E de encrenca eu já tenho bastante em Roma, não preciso disso. O César volta para Roma levando Cleópatra, com quem ele tem um filho, né? Então olha a encrenca e o tamanho do negócio. O problema... peraí, antes de falar do problema. Além de transformar Antípatro em procurador romano,
Os 2 filhos de Antípatro, anotem, Fazael e Herodes, se tornam prefeitos das 2 regiões judaicas. Quais 2 regiões? Judeia e Galileia. A Judeia era uma região, de certa forma, pacífica, porque estava em torno do templo, do sinédrio, do sacerdócio, então mais ou menos pacífica. A Galileia estava pegando fogo. Então a Galileia estava passando por um tumulto violento, estava se tornando terra de bandidos, de salteadores, de guerrilhas, de nacionalismo, porque ali a mistura era muito maior e a liberdade era muito mais desejada. O Herodes, uma vez transformado em prefeito da Galileia, em xerife da Galileia, mostrou o seu gênio político, caçou bandido por bandido, executou-os e pacificou a Galileia à força. Deu de ombros para o sinédrio, matou quem quis, mas é aquele cara que falou, vou pacificar essa região, custe o que custar. E isso interessava para Roma. Então Herodes se tornou um grande líder da região da Palestina, junto com seu pai e junto com Fazael. Então anote esse feito de Herodes, porque é muito importante. Só um detalhe. Isso aconteceu no ano 48, né? A partir do ano 48. O nome dos filhos é Fazael e Herodes. Fazael e Herodes. Filhos de Antípatro. Porque o Antípatro não tinha nada a ver com Herodes. Pai do Herodes. Ah, ele era o pai. Nossa, minha Pai cabeça do dando Herodes. nó aqui. São muitos nomes, né? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não, porque você falou que o Herodes, aqui o Herodão, como que é o nome dele? Herodes. Não, o que você chama de Herodão é Herodes o Grande, Herodes Magno. Isso, Herodes tá. Magno. Mas Magno é aí- apelido, E o né? Antípatro é Pai dele, pai dele, tá? Nossa. tá? Veja, a Irene levantou uma questão aqui importante. Desde João Hircano e do conflito entre os 2 irmãos da rainha Salomé, o Antípatro entrou na história, certo? Ele se tornou o protetor do João Hircano II. Sim, Certo? da aula passada. Quando Pompeu foi embora, ele se tornou ali um aliado estratégico do João Hircano. Certo. Quando Pompeu morre, João Hircano e Antípatro correm ao Egito e apoiam César imediatamente. César retribui. César retribui. E nomeia Antípatro como seu procurador para assuntos romanos na Palestina. E confirma João Hircano no cargo de sacerdote. Certo. Mas para efeitos políticos, militares e etc., é Antípatro que responde a Roma. Eu acho que eu estava confundindo o Antípatro com aquele general romano do início da aula passada que interferiu lá, que eles pediram ajuda para ele. Mas é ele mesmo, Pompeu. Ah, Pompeu. Antípatro, junto com Hircano, vão pedir ajuda a Pompeu. É só aí. Tá, tudo bem. Não, mas é bom você falar porque eu vou esclarecendo para todo mundo. Este Pompeu é o que foi assassinado agora no Egito. E entra aí o novo personagem que era corregente, era do triunvirato, junto com Pompeu. Bom, gente, é muita coisa. Eu vou assim pelas informações mais importantes, tá? Não, é importante saber que ele é o pai do Herodão, então. Pai do Herodão, exato. Então, o Júlio César é assassinado em 44. Então, olha só, eles acabaram de fazer acordo com Júlio César e Júlio César volta para Roma e é assassinado lá. Aquela frase que eu falei, até tu, Brutus. Roma mergulha numa guerra civil e o João Hircano e o Antípatro e o Herodes e o Fazael, que é a família herodiana, tem que rapidamente decidir de que lado eles vão ficar de novo. Porque o protetor deles, que é César, foi assassinado. E Roma vai mergulhar naquilo que eu chamei de guerra civil. E que partido eles vão tomar para ficar firme aqui do lado?
Lembrem vocês que eles respondem à Síria. E Síria tomou um partido, né? Então eles têm que ficar no fio da navalha pensando de que lado nós ficamos. Então eles têm que fingir que estão do lado da Síria romana, ao mesmo tempo em que prestam muita atenção no que está acontecendo em Roma, que vai repercutir no Egito e na Síria, para eles saberem de que lado que eles vão ficar, né? Bom, como eu falei para vocês, César morre em 44, em 43 começa o segundo triunvirato, com Marco Antônio e Otaviano. O Lépido não vem para a região. Quem vem para a região é Marco Antônio. Não foi tão lépido, né? Não foi tão lépido, ficou lá com assuntos religiosos, né? Não posso trocar os nomes aqui agora. O Otávio fica com a parte da Europa e o Antônio, Marco Antônio, fica com a parte oriental. O Marco Antônio chega lá, ele fica primeiro na Turquia e de lá ele começa a mandar ordens para a Síria, para a Palestina, para o Egito e tal. Ele começa a negociar e a impor tributos, a testar seu poder sobre esse povo. O Antípatro, muito esperto, junto com João Hircano, vão a ele, levam impostos, vamos agradar e beijar as mãos do novo dono da terra, né? O Marco Antônio, que por enquanto é o cara autêntico. A Cleópatra, que já havia fugido para o Egito na morte de César, né? Já havia fugido para o Egito, vai ao encontro de Marco Antônio. É claro, ela tinha tido um filho com César e Marco Antônio havia sido general de César. Então ela não tem saída a não ser ir correndo ao encontro de Marco Antônio para pedir a bênção dele para o Egito. Marco Antônio gosta da proposta, gosta da mulher. Cleópatra é muito esperta, chama... não sei se é bonita, né? O cinema transformou ela na Elizabeth Taylor. As figuras mais recentes falam que ela era bonita para os padrões da época, claro, né? Era uma egípcia, greca-egípcia, né? Greca-egípcia. Greco-egípcia, né? Bom, voltando lá. A Cleópatra chama o Marco Antônio para o Egito, recebe ele como um grande nobre, e é claro que Marco Antônio cai nas lábias da Cleópatra, e mesmo tendo família em Roma, se torna amante de Cleópatra e perde a cabeça, né? E com isso o Otaviano vai ganhando espaço, até que em 42... segura aí um pouquinho, Marco Antônio com a Cleópatra, então Marco Antônio vem para o Egito. A partir do Egito, ele confirma tudo o que está acontecendo na Palestina. Então ele confirma Antípatro, confirma João Hircano, tá tudo indo bem, né? No ano 42, Antípatro morre numa emboscada, porque o negócio está pegando fogo por ali, não é pacífico ainda, né? O Marco Antônio é um representante dos ditadores, né? É triunviro, são 3 homens governando ao mesmo tempo, sem WhatsApp, sem internet, sem nada, tendo que confiar em notícias, confiar em notícias que demoram para chegar e tal. E então o Antônio confirma o Hircano no sacerdócio e agora diretamente Fazael e Herodes em seus cargos. Então aqui nós demos um passo à frente, né? O Fazael se torna procurador romano. Lembra que a palavra procurador vai existir lá no Novo Testamento. Procurador romano na Judéia e Herodão se torna procurador romano diretamente na Galileia, agora sem a mediação do pai, né? Então, os favores do pai levaram esses dois a serem agora diretamente nomeados por um triunviro, que é o Marco Antônio, ok? Bom, no ano 40, então terminei aqui o período de João Hircano e Antípatro, né? João Hircano permanece no cargo e Antípatro morreu em 42,
Chegamos então ao ano 40. Período B agora. Tá, então deixa eu fazer aqui uma pequena recapitulação, gente. Eu sei que é difícil, segura a onda, depois vocês revisem essa aula e tal. Eles estão aqui. Eu vou fazer uma estão. pequena recapitulação desses 23 anos. João Hircano é reduzido ao cargo de sumo sacerdote, seu território é reduzido, e, por outro lado, a família de Herodes, seu pai, o próprio Herodes e seu irmão Fazael, crescem de importância agora dentro da Palestina. Esse é o ponto que vocês têm que saber sobre esses 23 anos. João Hircano é confirmado no cargo de sacerdócio, porém com menos poder e menos território. E Antípatro se torna o verdadeiro intendente, superintendente dos assuntos da região perante Roma. Roma está mudando de dono, assim como se troca de camisa, né, no calor. Né? E o Antípatro... Peraí só um pouquinho. Só para concluir esse resuminho. E o Antípatro é o gênio político que consegue se manter nas graças de Roma. Esse é o ponto importante. Se tivesse deixado por conta de Hircano, provavelmente teria dado ruim. Se tivesse deixado por conta de Aristóbulo ou seus filhos, a guerra contra os romanos teria sido antecipada. Então, o ponto importante desses 23 anos é o seguinte: João Hircano está no sacerdócio, porém com seu poder reduzido. E Antípatro tem seu poder aumentado. Então, se você não lembrar de todas as coisas erradas que eu falei, o importante é isso. João Hircano permanece no cargo com poder reduzido, e Antípatro, que é o pai do Herodão, cresce de importância e traz seus filhos para dentro do território. Que vai explicar a presença do Herodes no Novo Testamento, né? Que daí a gente fala, mas da onde que veio esse cara? Exatamente. Né? Entender o ódio que os judeus têm de Herodes, né? Entender que depois no Novo Testamento tem um partido chamado Herodiano, capaz de fazer acordos com fariseus e saduceus para matarem Jesus, né? Então toda essa intriga política tem a ver com esse miolo que eu estou explicando aqui agora. Esse grande esforço é para explicar o cenário do exatamente. Novo Testamento. Tá? Depois a gente vai conversando sobre isso. Na próxima aula eu vou voltar nesse assunto para a gente consolidar o problema herodiano. Tá? O período B é bem curtinho, como eu falei para vocês. São apenas 3 anos. O que acontece nesse período B é o seguinte. Lembrem-se do Crasso, que cometeu o erro crasso. Qual foi o erro crasso do Marco Crasso? Foi que ele tentou expandir a fronteira oriental romana para cima de um povo poderoso que Roma nunca conseguiu dominar, que é o Império Parta, os partos, que não são mencionados no Novo Testamento, ok? Os partos, aproveitando, não tem nada a ver com cesariano, com parto cesariano, né? Porque o César já morreu, né? Os pártios, né? Aproveitando-se dessas confusões internas de Roma, partem para cima da Síria e partem para cima da Palestina, exatamente. E quem é que eles vão buscar para consolidar o controle sobre a Palestina? Quem? Antígono, filho de Aristóbulo. Então, o que acontece do ano 40 ao ano 37 é o seguinte: os partos, que fazem fronteira com a Síria, derrotam os romanos da Síria e vêm caminhando em direção à Palestina, derruba o Hircano do cargo, derruba Herodes e Fazael, e coloca no poder um aliado deles. Lembra daquela intriga, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Então, quem que eles vão colocar nos assuntos judaicos? O inimigo de João Hircano. Quem é o inimigo de João Hircano? O Aristóbulo já está fora da jogada, já morreu, né?
Eles conseguiram a morte dele, ele já morreu. Quem consegue se colocar no cargo é o filho dele, Antígono. O Antígono consegue o apoio dos judeus que estão insatisfeitos com João Hircano por ser muito fraco e com a presença dos idumeus nos assuntos judeus e aderem de bom grado a Antígono. E Antígono consegue governar do ano 40 ao ano 37. Esse período de 40 a 37 é o tempo necessário para que Roma supere seus problemas internos, porque aqui é o período de Marco Antônio, Otaviano e Lépido. Tá vendo por que eu tive que contar a história de Roma, né? É o tempo necessário para que eles se reorganizem. O Marco Antônio está no Egito com a sua Cleópatra. É o tempo necessário para que eles se reorganizem e botem os partos para correr de volta. Mas esses 4 anos são importantes. Por quê? Porque João Hircano vai ser derrotado. Antígono corta as orelhas de João Hircano, seu tio, irmão do seu pai Aristóbulo. Corta as orelhas dele para torná-lo inapto para o sacerdócio. Para torná-lo inapto para o sacerdócio de acordo com a lei de Moisés. Ou seja, quando convém usar a lei de Moisés, eles usam, né? Então ele submete o seu tio à tortura e o torna inapto para o sacerdócio. O Fazael se suicida para não cair nas mãos dos partos nem de Antígono, se suicida. E Herodes, percebendo que a coisa vai virar e ele vai estar com a cabeça a prêmio, foge para Roma no ano 40. Então, assim que Antígono chega na região, ele destitui João Hircano, Fazael se suicida e Herodes foge. Com isso, Antígono consegue ser rei e sacerdote com o apoio dos partos, que são inimigos dos romanos. Então, Antígono vai ser, de fato, o último asmoneu. A última tentativa dos asmoneus de reconquistarem o poder. E ele consegue do Aristóbulo, que pretendeu ser, que era filho do Alexandre Janeu e da rainha Salomé, que havia feito a guerra contra Pompeu. Por isso que ele é o último asmoneu. Tá? O último asmoneu, né? Pelo menos o último asmoneu, rei e sacerdote. Claro que a família vai continuar, mas isso a gente vê na próxima aula. Tá? Os nomes que confundem a gente. Né? Exato. Não fiquem preocupados com nomes e datas. O importante é que aqui houve um revertério. É só isso que você precisa saber. Houve um revertério aqui, né? E é importante vocês saberem desse problema que é a ruína de João Hircano e a ruína de Herodes. O Antípatro já tinha morrido, o Fazael se mata para não cair na mão dos partos, né? Para não ter a desonra de ser morto como um derrotado, prefere se matar do que cair nas mãos deles, e Herodes foge para Roma. Isso que vocês precisam saber aqui, ok? Esse foi o período B. Bom, no ano 40, então, vamos para o período C. O período C vai do ano 37 ao 4. O que acontece no ano 37? Roma consegue expulsar os partos da região. E tudo volta como dantes na terra de Abrantes, como diria os portugueses, né? Como diriam os portugueses. Né? No ano 37, então, por que Roma não reage rapidamente? Porque Roma está envolta nos seus problemas internos. Né? Quando ela consegue resolver esses problemas internos, ela prontamente reage e expulsa de novo os partos e reconquista a Palestina e reconquista
reconquista a Síria e tudo volta como antes. Os partos nunca mais conseguem entrar no território romano, mas também os romanos nunca conseguem dominar o território parto, né? Esta tensão da fronteira vai explicar muitas coisas do período do Novo Testamento, tá? Embora os partos não apareçam na Bíblia, quando se fala da Síria, do governador da Síria, é disso que está falando. E o problema judeu, olha só, né? Problema judeu. Hitler chamou os judeus de o problema judeu, né? Mas vamos dizer aqui, o problema judeu nesta época é um problema para o Império Romano. Por quê? Porque enquanto os judeus não se dobrarem a Roma, eles são um potencial aliado dos partos e podem desestabilizar toda a região. Por que é que no ano 37 começa o período de Herodes? Porque Herodes em Roma, vai chorar as pitangas, vai mostrar que o seu pai foi um leal aliado de Roma para todos os assuntos romanos, vai apresentar as suas credenciais como alguém que pacificou a região e vai pretender o governo da região. Roma não tem nada a perder, ela está dividida entre Marco Antônio e Otaviano, e o Lépido, que é um ponto fora da curva, né? O Senado romano entende a situação e faz algo com Herodes, que é um ponto fora da curva. Concede a Herodes o título de rei dos judeus. Mas diz para Herodes, vá lá e conquiste Jerusalém. Se você conquistar, é tua. Então, o Herodes é o primeiro rei sem terra da história, que ganhou o título, mas não ganhou o domínio, né? Então, o Senado prega essa peça em Herodes. Ah, você quer ser rei dos judeus? Então vá lá e domine os judeus. Simples assim, né? Vai lá e se meta com essa guerra dos teus parentes lá, você que resolva o problema dos judeus. E Herodes foi, e com o apoio dos romanos, expulsa Antígono do governo, mata Antígono, mata todos os inimigos, todos os pretendentes e assume o controle de toda a região com mão de ferro. E assim começa o governo de Herodes sob o domínio de Roma, que no momento está dividida entre Otaviano, Marco Antônio e Lépido. Deixa o Lépido fora da história, mas o Herodes tem que cuidar do domínio interno da região. Ele unifica tudo de novo agora, Samaria, Galileia, Idumeia, Pérea, ele unifica tudo com o apoio de Roma, recebe um título raríssimo no governo dos romanos, que é o título de rei, né? Quando nem Marco Antônio tem título de rei, nem Otaviano tem título de rei, né? Ele recebe o título de rei, conferido pelo Império Romano, e, portanto, tem carta branca para governar esta região e responder agora não à Síria romana, mas diretamente a Roma. Não é pouca coisa, né? E ele tem que beijar a mão de dois senhores ao mesmo tempo. Quando Otaviano e Marco Antônio entram em guerra, por volta do ano... aliás, já estão em guerra, né? Mas por volta do ano 37, eles já estão em conflito aberto, ele fica do lado de Marco Antônio. Por quê? Porque Marco Antônio é o cara que está no Egito, né? O Marco Antônio sacaneia o Herodes, o Marco Antônio dá presentes para Cleópatra no território de Herodes, e Herodes aguenta tudo de bico calado,
porque ele sabe que não é o momento de dar o pulo. Ele fica do lado de Antônio nas guerras contra Otaviano. E no ano 30, quando o Marco Antônio se suicida, Marco Antônio e Cleópatra se suicidam, e Otaviano assume o controle do Egito, o Herodes pensa o seguinte: tô ferrado, eu era aliado do Marco Antônio. É claro que o Otaviano vai liquidar todo mundo. E aqui vocês vão ter um exemplo da genialidade de Herodes. Não foi o Otaviano que matou o Marco Antônio? Ah, você falou que ele se suicidou. Não, desculpa. Ele vence Marco Antônio, mas ele não mata Marco Antônio diretamente. Marco Antônio se suicida. Ah, tá. Ele se suicida. É que aqui tá, quando o Otaviano matou o Antônio... Ah, não, desculpa. Depois eu corrijo, então. Okay. Não é matou, venceu, seria. Pode até escrever aí já. Tá. Venceu Antônio, ok. Não é matou, venceu. Né? O Marco Antônio se suicida porque era uma extrema vergonha ser executado, condenado por um vencedor. Tipo assim, eu não vou dar esse gostinho para ele, né? Então ele prefere morrer. A Cleópatra, quando vê que o seu amado se suicidou, ela tem um filho de César, né? Do antigo César, e ela então prefere a morte do que enfrentar Otaviano, né? Ela tira a sua casa do caminho e prefere então a morte do que... E então no ano 30 o Egito dos Ptolomeus, lembra? O Egito dos Ptolomeus se torna província romana, sob o poder de Otaviano. Mas eu estava falando sobre a genialidade de Herodes. Herodes se cerca de presentes, vai ao encontro de Otaviano, que está na Turquia, entre a Turquia e a Europa, né? Estacionado, né? E deposita sua coroa e seu título de rei aos pés de Otaviano e diz para ele com todas as letras: eu fui leal a Antônio, porque Antônio era o legítimo governante desta região. Não vou mentir, não vou trair. Eu fui leal a Antônio. E da mesma forma como fui leal a Antônio, venho aqui reconhecer que o senhor é um novo, Vossa Excelência, é um novo comandante. Né? O Otaviano, precisando de acordos para consolidar seu domínio, cai no conto de Herodes e confirma a ele o reino. E Herodes, então, volta para Jerusalém, para o espanto geral dos judeus e dos seus governados, né? Com o título de rei comprovado, confirmado por Otaviano. Não é pouca coisa. Em compensação, Herodes se tornará o cãozinho de guarda de Otaviano e vai se tornar totalmente leal a Otaviano, ao ponto de ser seu amigo pessoal. O Herodes vai construir para seu benefício e, por conseguinte, em benefício da sua casa e também dos judeus, uma aliança de unha em carne com Otaviano. Quando Otaviano, 3 anos depois, no ano 27, que eu já falei naquela parte da introdutória, lembra que eu estou costurando agora a história, né? Quando Otaviano se torna o supremo senhor de Roma, Deus na terra, Augusto César Otaviano, Augusto é um título divino, César é o título do seu pai, que também é reconhecido como Deus e passa a receber culto de toda a população do império, exceto os judeus. Lembra do indulto que eles tinham recebido de César?
então eles permanecem sendo isentados do culto ao imperador. O Herodes vai se tornar o cãozinho de guarda do Senhor do mundo. E, portanto, César Augusto vai ter em Herodes um verdadeiro irmão, um aliado supremo. O Otaviano, o Augusto, agora vai ficar um pouco confuso, né? Porque eu vou falar César Augusto, Otaviano, e é o mesmo cara. Vamos chamar de Augusto para mostrar a passagem para império. Então, o Augusto nunca vem na pequena Palestina. Nunca vem na pequena Palestina. Mas Herodes vai muitas vezes a Roma, manda presentes glamurosos para Roma, né? Agrada César Augusto de todas as formas. Tem uma cidade chamada Cesareia Marítima, para distinguir de Cesareia de Filipe, né? A Cesareia Marítima é construída por Herodes e recebe esse nome em homenagem ao governador. Samaria é reconstruída por Herodes e recebe o nome de Sebastes, que é o nome grego para Augusto. Portanto, a cidade de Samaria no Novo Testamento não se chama Samaria, mas Sebastes, ou Augusta, em homenagem ao imperador. E Herodes vai helenizando a Palestina e construindo homenagens e monumentos e templos e estádios e tudo que pode em homenagem ao imperador. Portanto, Herodes vai trazer o culto ao imperador para o território do seu domínio, para uso dos estrangeiros. Só os judeus estão desobrigados a cumprir este ritual, mas os milhares de estrangeiros que estão na região são paparicados por Herodes. E para que Herodes não tenha problema com os judeus, ele pensa, bom, um templo a mais, um templo a menos, né? O que eu vou fazer? Reconstrói e reforma profundamente o templo dos judeus. Ora, ele construiu templo para César, templo para Apolo, templo para deuses e deusas em todo lugar. Eu não posso, eu preciso dar uma atenção aqui para o Zé Povinho, né? Então ele, num gesto de benevolência real, né, reforma lá aquele tosco templo dos judeus e o transforma numa coisa maravilhosa. Nem assim ele consegue o apoio dos judeus. Na época de Jesus, o templo continuava com as reformas que ele fez. Ainda continuava com as reformas, é bem lembrado. O Herodes morre no ano 4 a.C., vem o ano 1, Cristo começa seu ministério lá pelo ano 20 e pouco, e o templo ainda está em reforma, né? Jesus fala, destruí esse santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Os judeus falam, em 46 anos. Olha o que eles estão contando. Os 20 e tantos anos antes de Jesus, mais os 20 e poucos anos depois de Jesus. Em 46 anos foi construído esse templo e tu em 3 dias o reconstruirás? Bom, gente, com isso eu introduzi o governo de Herodes. Recapitulando, Herodes assume o governo em 37 com mão de ferro, com título real, concedido pelos romanos, confirmado por Marco Antônio, depois confirmado por Otaviano e depois confirmado pelo Augusto, que é o mesmo Otaviano que se torna imperador. Então, para os judeus está tudo tranquilo. E para toda aquela região está tudo tranquilo. Porque Herodes governa com mão de ferro.
Ele combate a bandidagem, ele agrada romanos, estrangeiros, orientais e judeus, de certa forma. Ele consegue pacificar a região. Então, ele se torna um aliado excelente para os romanos na região, né? O César Augusto, para agradar o Herodes, devolve as cidades que Marco Antônio havia dado para Cleópatra, né? Então você vê a genialidade de Herodes. Ele espera o tempo certo, né? Ele espera o tempo certo, né? Eu não sei se foi ele que inventou esse ditado, mas esse ditado, esse provérbio cabe bem aqui agora. Ri melhor quem ri por último, né? Vocês não se agradaram de tomar o meu território, agora ele tem tudo de novo e sob o domínio e sob o apoio, debaixo do apoio e do apoio total de César Augusto. Então, enquanto o Egito não é mais um reino, né, da Cleópatra, o Herodes conseguiu passar de prefeito da Galileia para supremo rei legítimo, porque foi legitimado pelo dono do mundo na época, que é o imperador e o senado, né? Rei legítimo do maior território judaico desde Davi e Salomão. Então o Herodes consegue ser maior do que Salomão, porque constrói um templo mais magnífico do que o de Salomão, ao ponto de os judeus falarem o templo de Herodes. Que foi essa reforma magnífica que ele fez. Né? Então, o Herodes, ele é extremamente controvertido. Ele é bom e genial por um lado, por outro lado, ele é um déspota, tirano, terrível, sanguinário. E ele não é, seu maior pecado, ele não é legitimamente judeu. Ele não pode controlar o templo. E esse vai ser o seu calcanhar de Aquiles. E na próxima aula eu retomo Herodes e continuo aqui, porque é um período muito rico, tá? Então na próxima aula eu retomo a partir de Herodes. O importante aqui é vocês saberem dessa liderança de Herodes, que é estrategicamente importante. Estrategicamente importante para Roma, mostra a sua genialidade política e o seu absoluto controle da região. Então, ele tem importância externa para Roma e tem grande importância interna para todos os povos da região, que não são apenas judeus, né? Samaritanos, idumeus, toda a região ali, né? Inclusive galileus e outros, pequeninas nações, né? E ainda para os judeus, porque ele governa a partir de Jerusalém e com poderes totais. Só não abocanha o templo porque poderia, digamos, acender o gatilho da granada, né? Ele muito inteligente, não abocanha o templo, né? Mas ele vai acabar com o sacerdócio vitalício. Ele que vai instaurar uma nova modalidade de sacerdote, que é aquele sacerdote do Novo Testamento. Ele nomeia e desnomeia conforme ele quer. Ele mantém um controle total sobre o sacerdócio. Ele nomeia e desnomeia. Ele gosta do cara. Acabou com a Constituição do Velho Testamento. Isso, exatamente. Quando ele percebe que o sacerdote está pendendo para o lado judeu, está pendendo para o lado saduceu, para o lado asmoneu, ele destitui o cara e põe outro no lugar. Né? Então a coisa fica extremamente precária, mas o Herodão consegue governar até o fim, até o seu leito de morte, ele consegue governar com mão de ferro. E é isso que nós precisamos saber. Sim. Qual a religião de Herodes?
ele era idumeu, descendente de Esaú. Entendi certo? Qual a crença dele? Ele era o que se pode chamar um helenista. Ele era o cara que abriu os braços para tudo o que veio e tudo o que poderia contribuir para a sua sobrevivência no cargo. Ele prestou culto a todos os deuses que ele quis. Né? Mal comparando, né? Se fazia judeu para os judeus e se fazia grego para os gregos. Tranquilo. E romano para os romanos e pagão para os pagãos e etc. Sem problema nenhum. O seu povo idumeu havia sido assimilado pelos gregos. Sem problema nenhum. O único povo oriental que opôs resistência feroz à cultura grega foram os judeus e os gauleses, né? Mas os judeus, né? Os idumeus não. Os idumeus absorveram, vejam os nomes, né? Antipater. Se você pesquisar esses nomes, né? Depois você pesquisa aí, eu coloco lá, tem uma pesquisa da antropologia antiga, ou da arqueologia, que é por meio dos nomes. Se você pesquisar esses nomes, todos eles são copiados do mundo grego. Antígono, Aristóbulo, Antipater, Fazael, Herodes, todos são copiados. Né? Isso mostra a absorção, a assimilação deles à cultura grega. E quando os romanos ocupam um lugar, eles dão as boas-vindas aos romanos. Os romanos representam um ganho civilizacional gigantesco. Tem povos que mandaram buscar as legiões romanas para governar seu território. Teve reis que, ao morrerem, deixaram o seu trono diretamente para os romanos. Teve cidades da Turquia que pediram ao imperador para lhe prestar culto. E o Herodes entrou nessa, né? Só que ele tinha um problema. Ele tinha que administrar gregos e troianos, né? Ou melhor dizendo, gregos, helenistas e judeus. E ele não podia apertar muito os judeus, porque os judeus eram um problema. Né? Se tocasse no templo, era um problema. Então, não podendo tocar no templo, o que ele fez? Controlou o templo. Então, ele é que vai instaurar o sacerdócio por tempo determinado. Ele que nomeia. Né? E com isso ele controla o sacerdócio e controla o sinédrio. Né? Ele tem ódio do sinédrio, né? Despreza completamente os judeus. Então, o Herodes é um personagem extremamente controvertido. Mas o importante aqui para nós é que ele é o último personagem importantíssimo para a gente abrir as páginas do Novo Testamento. Vocês percebem que com Herodes eu já entrei nas primeiras páginas do Novo Testamento, Mateus 2, né? No ano, pega aí, pega a Bíblia para mim, pega ali, ó, eu coloquei ali fora, ali, ó, lá na estante. Em Mateus capítulo 2, começa exatamente assim. Ora, Jesus nasceu, né? No ano em que Jesus nasceu, obrigado. No ano em que Jesus nasceu, Herodes, né? Esse é o Herodão, né? A Bíblia tem muitos Herodes, mas esse aqui, ó. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, né? E então, onde está o rei dos judeus? Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. E então, convocando todos os principais, por quê? Porque os magos vieram do Oriente e falaram, nasceu o rei dos judeus? Herodes tremeu na base. Herodes já estava muito velho, estava vendo que ele iria perder o governo, né? Porque não tinha sucessor à altura, seus filhos não eram da mesma genialidade que ele, né? Suas esposas poderiam provocar profundas traições, e ele então está paranoico, completamente paranoico. Então essa história de Jesus aqui, dos meninos de Belém, não tem comprovação histórica, fora de Mateus,
mas combina perfeitamente com o gênio político, militar e paranoico de Herodes no final dos seus dias. No final do... aliás, essa aula está no final. Na próxima aula, eu retomo a partir de Herodes, tá? Porque, como eu estava dizendo, ele é o personagem que nos faz entrar no Novo Testamento. Então, hoje, exatamente agora, às 11 horas e 36 minutos, nós terminamos a história do período interbíblico. Porque eu falei que o período interbíblico ia do ano 400 e bolinha, né? Mas por consenso o ano 400, até o nascimento de Cristo. Quando Herodes morre, Jesus já nasceu, obviamente, né? E já deve ser até um piazinho, né? Como eu falei, pode ser que ele já tenha sido, já tenha alguns meses, um ano, um aninho e pouco, né? E o Herodes vai morrer na sequência, porque Mateus capítulo 2 vai falar isso, quer ver? Quando o anjo fala para ele, volta para a terra de Israel, porque os que já morreram, os que atentavam contra a vida do menino. E depois no versículo 22, tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, o Herodão, temeu voltar para a Judeia e foi para a Galileia, onde se estabeleceu. Então, na próxima aula, nós vamos pegar o final da vida de Herodes e vamos entrar no Novo Testamento apenas para completar a história da família de Herodes, né? Então, assim como eu comecei um pouquinho antes do ano 400, nós vamos terminar o curso um pouquinho depois do ano 4, né, do ano 1, que Jesus nasceu, e vamos entrar um pouquinho, então, dentro do Novo Testamento, apenas para vocês terem as cenas dos próximos capítulos. Alguns comentários, eles estavam quietinhos, porque é muita informação. Muita informação. Até eu fiquei com vertigens aqui. Também. Então, agora eles estão aqui se pronunciando, dizendo que... tem um aluno seu, que é Rodrigo Oliveira, dizendo, saudades dessas excelentes aulas. Opa, abraços, legal, professor. Legal. Abraço, e Rodrigo. O pastor Falcão disse, excelente aula, parabéns, mil bênçãos. Obrigado, pastor Falcão. E a Ivanilde disse, bom dia, nossos queridos, não deu para ver antes, mas quero assistir depois na íntegra. Peguem as minhas anotações, porque eu segui... obrigado, Ivanilde, a nossa compartilhadora Mor. Uma das, né? Tem outros e outras aí. Eu segui estritamente o meu esboço. Então, se alguém for assistir de novo, pega o esboço, porque daí você vai, a partir do meu esboço, você vai poder pesquisar e tal, e entender melhor. A gente reconhece que é muito conteúdo para uma aula só, mas para resumir anos e os 400 anos do período interbíblico é necessário. Ainda faltam quantas aulas para terminar o curso? Não, eu termino, na verdade, domingo que vem, mas duas aulas, eu acrescentei uma, né? E desdobrei esse período aqui de Herodes em duas aulas. Então vocês vejam que eu estou tentando ser didático, apesar do volume de informações. Fica muito pesado. Mas teve aulas aqui que eu contei 200 anos de história. Hoje só 50 anos de história e vocês veem o tamanho do problema, né? Pois é. Por isso que daí que vem a expressão virado no governo. Virado no governo. Aqui, o Herodes é um cara para ser estudado. E a Aildes disse, meu Deus, que aula magnífica. Que legal, realmente. gente, obrigado. Porque eu sei que, olha, domingo de manhã, assumir uma pedreira dessa, né? Só vocês mesmo. Só vocês. E Deus abençoe essa sede de saber, né? Apesar de ser uma aula de história, né? Eu poderia estar dando essa aula numa aula de história universal, né? Não é nem a minha praia, né? Mas eu entro nessa matéria porque ela ilumina a leitura da história bíblica e do final do Antigo Testamento e do início do Novo Testamento. Então, vale a pena estudar esse período, vale a pena ler Flávio Joséfo, vale a pena ler, nem que seja o Wikipédia. O Wikipédia tem páginas maravilhosas a respeito da transformação de Roma em império, da história desses triunviros, de Herodes, de Antípatro, tem, assim, páginas maravilhosas. Ontem eu estava até meia-noite, 1h, olhando o Wikipédia. Então é fantástico
recuperar esse período, tá bom? Muito importante. Não é para os fracos, é difícil. Gente, um grande abraço para vocês. Nos vemos na sexta-feira na aula de Herodão. Tá? Tchau para vocês. Tchau, gente. Beijo. Bom Boa domingo. semana. É pauleiro.